Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caras irmãs, hoje, dia 26 de março, terça-feira da Semana Santa, vamos contemplar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo de 21 a 33 e de 36 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o de que é preciso para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurais, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti, respondeu Jesus. Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a caminhada espiritual é essencial para contemplarmos a significância do martírio, como Jesus exemplificou ao enfrentar a traição e a entrega. Meus irmãos e minhas irmãs, existem vários tipos de martírio. Existe o martírio branco, o martírio verde e o martírio vermelho. O martírio branco quer dizer que aqueles que são perseguidos por causa de sua fé, por causa de espalhar a palavra de Deus e de viver a sua vida com coragem e sofrimento, em nome de Jesus, sem cessarem necessariamente pelos mortos. Já o martírio verde em si manifesta seu amor a Deus, que se submete ao jejum e à privação, escolhendo sempre a solidão, o emérito, arrancando-se do contexto humano para imolar-se unicamente a favor da fé. Já o martírio vermelho em si é um dos verdadeiros santos mártires, que depois de viverem no amor de Deus, aceitaram alegremente, mas aceitaram mesmo, alegremente ser torturados e morrer pela sua fé
nele, sem nunca o traírem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nos fala isso, é o martírio. Jesus foi morto por causa de nós, por causa que ele nos amava e ainda nos ama. Eu também coloco um destacamento de Santo André. Santo André nos diz, meus irmãos e minhas irmãs, com toda a clareza, de que nada adiantaria termos nascido e continuar vivendo se não fosse para nós amarmos a Jesus Cristo. E com isso conseguirmos o reino dos céus, de nada adiantaria, nem sequer nós mesmos, entrando em uma igreja, sendo batizados e conhecendo o nome de Jesus, para depois traí-lo. Não, não, não. Precisamos sempre ser fiéis a Jesus, mas fiéis até o fim. Jesus fundou a igreja com a sua morte, meus irmãos e minhas irmãs. A igreja ainda continua então crescendo através do sofrimento dos seus membros, de nós fiéis. Porque muitos, meus irmãos e minhas irmãs, devemos entender que muitos estão no poder, que muitas pessoas colocam pessoas ruins no poder para governar a igreja. Muitos estão à frente dela, mas estão fazendo mal, não estão levando a Jesus Cristo. Estão traindo por 30 moedas de prata. Quantos traidores existem na nossa vida, na nossa família, nas nossas comunidades? Quantos traidores existem, meus irmãos e minhas irmãs? Se assemelhando cada vez mais a Judas, o traidor, querendo suicidar a esposa de Cristo, que é a igreja? Quantos de nós, quantas chagas produzimos todos os dias em Jesus Cristo? Quantas chagas, meus irmãos e minhas irmãs? Somos convocados também a permanecer firmes diante de todo o mal, de todas as adversidades da vida, buscando sempre, sempre e sempre nos assemelhar cada vez mais em Jesus Cristo, tanto nos momentos de traição e incapacidade de mudar o outro. Encontramos em Jesus o verdadeiro modelo de amor e compaixão, e sempre ilustrado pelo gesto de lavar os pés de Judas, mesmo ciente da futilidade desse ato. Jesus lavou os pés para mostrar que o corpo pode estar limpo, mas os pés também devem estar limpos. Mesmo sujos, Jesus veio para servir. Jesus quis sim lavar os pés. Jesus não veio para ser servido, para sentar-se numa cadeira de ouro. Não, Jesus veio na maior humildade possível, lavando os pés dos discípulos, ensinando os discípulos a semear o reino de Deus nessa terra. E hoje, como que cresceu tanto, está agora e se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Todos já experimentamos a traição e as frustrações que não conseguimos influenciar alguém. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, em sua comoção, não lamenta por si mesmo, mas sim por Judas, que está prestes a cometer um grave erro, apesar de todo o ensinamento e oferta de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, foi necessário que Judas entregasse Jesus para a nossa salvação, para a nossa salvação da nossa humanidade. Foi necessário. Mas também Judas poderia ter se arrependido e Deus, o Pai, Jesus Cristo, o abraçaria novamente de volta para que voltasse a Ele. Judas também poderia ter se arrependido e Deus o perdoaria. Mas não, ele se entregou, como diz algumas histórias. Depois que Judas entregou Jesus, ele se suicidou-se. Parece que no pé de um morro tinha uma árvore, pegou uma corda e suicidou-se. Porque não aguentou tanta pressão. Mas sim, ele poderia ter se arrependido. Mas ele não quis. Ele não quis o perdão de Deus. Ele não quis ser perdoado. Judas traiu Jesus com um beijo. E Jesus fala a Judas, tu traz o Filho do Homem com um beijo. Então, né, meus irmãos e minhas irmãs? Então, porque muitos aspectos de nossa vida, todos nós, mesmo o mais, menos o pouco, carregamos um Judas em nós. Nós nos confrontamos com a discrepância da vida.
entre o recebido e o produzido, às vezes nós mesmos podemos perder a admiração e nos enchendo de várias razões próprias, nos desapontando com o divino, nos desapontando. Cada vez alguma coisa má que nós fazemos, às vezes podemos desapontar sim a Deus. Similarmente, também podemos reconhecer em nós um traço de Pedro. Promessas grandiosas, mas um cumprimento limitado. A fé acompanhada de fraqueza e ignorância de nossa verdadeira essência. Somente ao confrontarmos nossas limitações e nós conhecermos verdadeiramente como Pedro, ao ouvir o canto do galo, nos aproximamos da verdadeira entrega de amor. Assim, nesse período carismal, meus irmãos e minhas irmãs, somos verdadeiramente desafiados a nos questionar. Vamos nos questionando para que possamos enfrentar, para que possamos vencer como Cristo venceu no Calvário, essa Semana Santa, que mesmo passando pela agonia, ele teve vitória da cruz, porque se não passasse pela cruz não haveria ressurreição. Vamos pensar. Podemos nos converter, meus irmãos e minhas irmãs, à mágoa e à raiva em compaixão? Reconhecemos elementos de Judas em nós e em quais circunstâncias? Em quais circunstâncias reconhecemos o que Judas fez a Jesus? O que tem em nós em Judas? O que Judas tem em nós? Ou também as interações entre Jesus e Pedro e com aspectos de nossa vida? Por quê? Porque como Jesus, possamos verdadeiramente ver a grandeza, mesmo nos momentos de traição e fracasso, nutrindo cada vez mais o amor, a compaixão em nossos corações. Vamos pedir a Deus para que Ele ilumine a nossa vida e que todas as pessoas que fazem o mal, todas as pessoas que estão na frente da igreja fazendo o mal, todas as pessoas de todo o mundo, os governantes e tal, que eles relembrem da história do Calvário, que eles lembrem da história redentora da cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.